Olá, turma, tudo bem? Uma excelente semana a todos de estudos. A aula de hoje é de ciências e nós vamos falar sobre tipos de caule, nós vamos falar sobre sementes, vamos falar também sobre a relação das plantas com outros seres vivos, vamos falar sobre alimentos transgênicos, sobre matérias-primas, problemas ambientais e celulose, tá? Então vamos lá. Para eu explicar para vocês os tipos de caule, eu vou falar qual é a função, o que é um caule e a função dele. Nós já tivemos essa aula de parte das plantas, né? Que são raízes, caule, folhas, flores, frutos e as sementes também. O caule é uma parte da planta que tem a função de sustentação, tá? É o caule que vai auxiliar a planta a não despencar, a não tombar. Então, ela vai dar firmeza à planta. Além de dar firmeza à planta, sustentação à planta, o caule, que a gente também pode chamar de tronco, ele tem a função de conduzir, de transportar as substâncias para o restante das plantas. Então, nós temos as raízes, que são ramificações, né, que ficam fixadas no solo, que vão absorver tudo que tiver de importante no solo, na terra, sais minerais, água, né, fertilizantes, produtos que os homens, né, os humanos, colocam na terra para deixar a terra mais saudável e, por consequência, também a planta mais saudável. Então, a raiz ela vai ter essa função de absorver essas substâncias do solo e aí o caule ou o tronco ele vai transportar essas substâncias para o restante da planta, tá? Então, essa é a função: sustentar e transportar as substâncias para o restante da planta. Então, com essa informação, nós vamos classificar de três formas, de três maneiras, o caule. Então, nós temos o caule aéreo, o aquático e o subterrâneo. O caule aéreo, ele se desenvolve a partir de outros troncos de plantas. O caule aquático, ele se desenvolve na água. O caule subterrâneo, ele se desenvolve no solo, tá? Abaixo do solo. Eu coloquei uma imagem aqui, mas essa imagem não tá muito legal. Mas lá no livro de ciências, vocês vão encontrar imagens melhores, tá bom? Só para vocês terem uma noção, porque a imagem, ela ajuda muito a gente a entender um pouco do que está sendo proposto no texto. Então, agora eu vou partir para a semente. A semente também é considerada uma parte da planta, tá? Extremamente importante para desenvolver, para o desenvolvimento de novas plantas. Então, a partir desse conceito, eu vou explicar para vocês como se faz, né, o desenvolvimento de novas espécies, de plantas. Então, como eu coloquei para vocês aqui, as sementes são partes do fruto que irão auxiliar no desenvolvimento de novas plantas. Para que esse desenvolvimento, né, esse crescimento, esse surgimento de novas plantas se concretize, você tem a natureza, ela vai auxiliar de várias formas para que isso aconteça. Então, para que isso ocorra, alguns frutos conseguem espalhar as suas sementes, né? Então, por exemplo, como é que acontece de um fruto espalhar as suas sementes? Vamos supor que a gente tenha uma plantação de maracujá. O maracujá, se você abrir ele, tem a polpa do maracujá e tem a parte amarelinha, que é a mais grossinha, e no meio dessa polpa a gente encontra várias sementinhas de pretinhas, né, do fruto. Essa semente, como é que um fruto pode auxiliar na dispersão, né, em espalhar as sementes?
aquele maracujá tá lá no pé de maracujá. Quando ele começa a ficar muito madurinho, né? Quando ele está pronto para ser consumido, para ser usado, ele fica um pouquinho mais pesado e ele cai da árvore. Esse ato de cair, muitas das vezes, faz com que a fruta acabe se abrindo com a queda. E aí as sementes se espalham no solo. Então, é uma forma também do fruto acabar auxiliando no desenvolvimento no caso de novas frutas, né? No caso do maracujá. Outra maneira também que se pode desenvolver em outras plantas é quando a semente é levada pelo vento para outras regiões, tá? Ou também acontece, como eu coloquei aqui, de animais, das sementes colarem, na pele dos animais. E o que acontece? Um animal acaba sendo um condutor, faz esse transporte de sementes para outros locais. E às vezes aquela semente, o animal, ele se sacode, alguma coisa assim, aí aquela semente que grudou no corpo dele acaba caindo no solo, tá? Então a gente tem essas três maneiras: o próprio fruto espalhar as sementes, a segunda maneira, dos ventos conduzirem as sementes para outros lugares, e a própria estrutura externa, né, a parte dos pelos, né, do animal, do corpo do animal, acaba ou o animal encostando em algum lugar, né? Às vezes um passarinho vai lá com um biquinho, pega algumas sementinhas e acaba pousando na carcaça do animal que tem um pouquinho mais de pelo, e aí aquela sementinha gruda, e aí ele acaba conduzindo-se, às vezes sem ele ter noção, saber, para outras regiões. E aquela sementinha acaba caindo do corpo dele, da estrutura dele, e aí cai no solo. E pode-se sim desenvolver outras novas espécies, né? Outras espécies. Eu coloquei aqui na observação e coloquei para vocês algumas imagens de frutos que têm várias sementes, e mais de uma semente, e frutas que têm uma semente. Aqui no caso de uma semente, eu coloquei a manga, o pêssego, a ameixa e o abacate. Aqui de fruto, o pepino, pode até ser estranho vocês estranharem, mas o pepino é um fruto, o tomate é um fruto, a melancia e a goiaba, tá? Que tem mais de uma semente. Então, vamos lá para a próxima parte do nosso conteúdo. A relação das plantas com outros seres vivos. Nós já estudamos sobre seres vivos e não vivos, né? Os seres vivos são aqueles que fazem parte do ciclo vital. Quais são as etapas do ciclo vital? Nascimento, crescimento, desenvolvimento e morte. Aqueles seres que não fazem parte desse ciclo vital são chamados de seres não vivos, tá? Ou a gente também pode chamar de seres inanimados. Seres vivos, exemplos de seres vivos: plantas, como a gente falou aqui, pássaros, jacarés, ursos, vaca, leão. Por quê? Eles passam por essas etapas. Seres não vivos: borracha, apontador, caderno, televisão, né? Porque eles não passam por essas etapas, eles não têm vida. Então, eu vou explicar para vocês a importância da planta para a vida de outros seres vivos. Vamos lá. As plantas e os outros seres vivos têm uma forte relação de dependência. Um é essencial para que o outro se desenvolva. Além das plantas servirem de fonte de alimentos, aí eu já vou começar, já vai entrar aí a importância da planta,
A planta é um ser vivo, mas a importância desse ser vivo, chamado de planta, para outros tipos de seres vivos. Uma delas é fonte de alimentação. Então, por exemplo, nós somos seres vivos. Nós nos alimentamos não só de carne, nós nos alimentamos de várias espécies de plantas, né? Alface, rúcula, chicória, né? Então, esses tipos de plantas que eu dei exemplos servem para a nossa alimentação, para a nossa e também outros seres vivos que vivem na natureza, como um pássaro, como um macaco, também precisam das plantas para sobreviverem, né? Como fonte de alimento. Então, uma das relações importantes, né, da planta, que é um ser vivo, para outros seres vivos, é a fonte de alimento. Outras contribuem para a moradia, né? Por exemplo, tem muitas espécies de pássaros que fazem ninhos, né? Não só com gravetinhos, mas com pedacinhos de plantas, de folhas, né? Então, servem de moradia e suporte para outras espécies de plantas. Vejamos alguns exemplos. Aí eu coloquei aqui, ó. As vacas e os bois se alimentam do capim. A vaca e o boi não é um ser vivo? O capim também não é um ser vivo? Então, o capim, que é um tipo de planta, serve de fonte de alimento para a vaca e para o boi. Algumas espécies de aves fazem os seus ninhos nas árvores. Então, algumas espécies de pássaros fazem os seus ninhos com pedaços de plantas, né? Não só com gravetinhos, né? Mas também utilizam para fazer o ninho e até alguma casinha e outras espécies de animais também, não só as aves. Nós, seres humanos, utilizamos parte das plantas para alimentação e para fabricação de produtos, né? Então, nós utilizamos não só como fontes de alimentos, mas para também, por exemplo, a gente vai falar sobre a celulose, né? A celulose é uma planta, né? Então, através do que tem nessa planta, a gente consegue fazer o papel que a gente escreve, né? Então, a importância da planta, que é um ser vivo, não só para fonte de alimento para nós, seres humanos, e para outras espécies de seres vivos, mas também para a fabricação de outros produtos, né? De produtos. As orquídeas se desenvolvem no tronco das árvores. Então, como eu falei aqui, as plantas servem de suporte para outras espécies de plantas. Então, as orquídeas, elas se desenvolvem no tronco das árvores, né? A árvore é uma planta. Então, a orquídea se desenvolve na árvore. Então, é uma relação, como eu falei, de dependência, né? Das plantas, que é considerado um ser vivo, com outros seres vivos, como fonte de alimentação, como moradia e como suporte para para o desenvolvimento de outras plantas. Agora nós vamos para os alimentos transgênicos. Eu vou ler o que eu coloquei aqui para vocês no resumo. Alimentos transgênicos são alimentos que sofreram alterações em suas estruturas internas, conhecidas por material genético, e produzidas em laboratório por meio de técnicas artificiais. Geralmente, esses alimentos causam muitos danos à nossa saúde, principalmente se forem consumidos além do normal. Os alimentos transgênicos, como eu falei para vocês, eles sofrem que a gente chama de mutações, né? Sofrem alterações. Dentro desses alimentos, a gente tem um material chamado material genético, que vocês vão aprender muito, muito mais lá para frente, né? Que é o
o DNA e o RNA. Mas isso aí vocês vão aprender bem mais lá para frente. Além dos seres humanos, né? Os alimentos também a gente encontra esse material genético. E esses alimentos transgênicos, eles são conhecidos por esse material genético ser modificado, mas ele não é modificado de forma natural, né? Que eu digo na natureza. Ele é modificado em laboratórios. E o que significa isso? Para ele ser modificado, foi colocado nele algumas substâncias para ele ficar um pouco mais, para aquele alimento ficar mais brilhoso, para aquele alimento ficar mais colorido. E essas modificações alteradas, que a gente chama aqui de artificiais, que não são naturais, elas, quando a gente consome esses alimentos, causam problemas a longo prazo, né? Geralmente a longo prazo, problemas bem delicados para a nossa saúde. Eu vou dar o exemplo que é muito comum de alimentos transgênicos, é o miojo. O miojo é uma coisa que a maioria das crianças amam, né? Mas ele faz muito mal à saúde da gente, tanto a parte da massa quanto a parte do pozinho, né? É um alimento totalmente modificado, né? Ele é muito industrializado, né? O que quer dizer um alimento industrializado? Que não é um alimento natural, ele é feito em uma indústria. Então, quando é feito em indústria, ele leva muitas substâncias para aquele alimento durar mais, para aquele alimento ficar atrativo, né? Para a pessoa olhar e falar, nossa, que alimento deve ser gostoso, é colorido, tem um cheiro bom, né? Então, para atrair esses sentidos da gente, né? Ele acaba sendo colocado uma cor mais forte. Quando coloca um corante, esse corante pode fazer mal a gente. Como eu falei para vocês, para conservar esse alimento e não estragar muito rápido, ele colocado também na fabricação materiais que são materiais altamente nocivos para a nossa saúde. Então, se você consumir, por exemplo, um miojo todos os dias, isso pode causar um dano para a sua saúde seríssimo. Então, esses alimentos transgênicos são alimentos modificados, geralmente produzidos em indústria, né? Então, eu coloquei até para vocês aqui alguns exemplos, tá? De alimentos transgênicos. Aqui eu coloquei um molho de tomate, botei o leite em pó, aquelas sopas que são feitas também de pacotinho, que são dissolvidas na água e a gente cozinha, já tem um pozinho misturado. Coloquei sucrilho, fandango, são tudo alimento artificial. É muito perigoso. Então, procurem consumir, mesmo que até os alimentos que a gente vê como naturais, um tomate, uma cebola, levam também algumas substânciazinhas para serem conservadas e não estragarem tão rápido, mas causam menos mal do que esses alimentos artificiais. Esses sucos de pozinho, biscoito, é gostoso? Mas a gente tem que comer com muita moderação e procurar consumir, né, alimentos mais naturais. Vamos lá agora para matérias-primas. Matérias-primas são produtos de origem vegetal, animal ou mineral, que podem ser fabricados para a produção de outros produtos. Matéria-prima é a base que a gente precisa para formar, para construir produtos. Então, eu dei aqui 3 exemplos. Para a gente poder confeccionar roupas, o que a gente vai usar de matéria-prima
é o algodão, né? Para a gente poder, aqui eu botei aqui, matéria-prima de origem animal, o leite. O leite ele vai servir de matéria-prima para a fabricação de iogurte, até botei aqui, de queijos variados, né? Então, a matéria-prima é a base para a fabricação de produtos. É um produto essencial para a fabricação de outros. Mineral, e a gente tem aqui o ferro. Então, a gente pode utilizar o ferro para a fabricação de trilhos de trem, de metrô, tá? É bem simples a matéria-prima. Aí aqui na próxima e última folha, eu vou falar sobre problemas ambientais. Mas eu vou destacar aqui como problema ambiental a poluição e o desmatamento, tá? Mas a gente também tem as queimadas. Esses problemas ambientais são causados, na sua grande maioria, por ações humanas. Mas ações humanas, por que que essas pessoas fazem isso? Por que que as pessoas jogam lixos? Por que que as pessoas vão no meio da floresta amazônica e queimam a floresta amazônica, e desmatam a floresta amazônica, cortam árvores? Por quê? Por objetivos, por ambição, por objetivos financeiros, objetivos políticos, tá? Infelizmente, né, para ganhar mais dinheiro, para ganhar uma posição melhor de emprego na sociedade, esses seres humanos, né, infelizes, acabam destruindo a nossa natureza, né? A gente vê muito na floresta amazônica grupos cortando árvores para pegar o tronco e fazer fazer móveis ou para outros fins, mas acabam sem autorização do governo, sem nenhuma legalização, eles acabam entrando ali na floresta sem uma permissão de autoridades e acabam aí cortando e destruindo as árvores, e aí destruindo as árvores, muitos animais acabam morrendo, sendo extintos, espécies sumindo do meio ambiente, o nosso ar fica pior, fica mais poluído, porque a gente respira o gás oxigênio que é encontrado nas plantas, então o nosso ar fica menos saudável para a nossa saúde. Então, a atitude deles causa danos severos, não só na natureza, mas também para os próprios seres humanos que somos nós. A poluição também é uma forma de um problema ambiental. Então, por exemplo, quando você pega uma bala, um papel de bala, né? Compra uma bala, joga o papel de bala no chão da rua, toma um refrigerante, um suco, joga o copo no chão, não coloca no lixo. Aquilo vai se acumulando, vai se acumulando, vai se acumulando, e esse lixo vai gerando vários danos também à natureza e a muitas famílias que a gente vê aí, alagamentos horrorosos, enchentes, aí as águas entrando de chuva dentro da casa das pessoas, as pessoas perdem móveis, perdem documentos, às vezes perdem até parentes, então é uma coisa, causam doenças, né? Então a falta de noção em cuidar do que é nosso, da natureza, acaba causando problemas pra gente mesmo. Vamos lá para o último conteúdo. Celulose é uma substância encontrada na maioria dos vegetais
e ela é responsável por dar firmeza às plantas e é a responsável também pela fabricação do papel, tá? Então aqui eu coloquei a planta, né? Aí passa pela indústria, passa por um processo que eles conseguem retirar da planta essa substância aqui. Até parece um floquinho, uns flocos, né? E aí passa por desse processo aqui granulado, né? De flocos, de pedaços, né? Passa para esse processo aqui, né? E desse processo vai passando por outros e aí chega na nossa folha que a gente usa, tá bom? Então a celulose ela é encontrada em vegetais e ela tem a função de dar firmeza às plantas e na fabricação de papel, tá? Então, eu vou encerrar por aqui, que a aula foi um pouquinho extensa. Usem bastante, leem, tentem ler o resumo de ciências, os textos que também tem no livro, e também essa aula. Eu acho que vai ajudar um pouquinho mais a vocês a entenderem a matéria e para vocês também fazerem as atividades, tá bom? Um grande beijo e uma ótima semana a todos. Ah, e mais, na sexta-feira eu coloquei um livro para vocês lerem, né? Tá até aqui. Vocês vão ler o livro Azul e Lindo Planeta Terra, Nossa Casa, da autora Ruth Rocha e Otávio Roth. Vocês vão ler esse livro que eu disponibilizei para vocês lá no grupo do 2º ano, falando sobre problemas ambientais como poluição, desmatamento, o que essas ações humanas causam no nosso planeta de ruim. Vocês vão ler esse texto e vão colocar o que vocês entenderam desse texto. E vão colocar também o que vocês aprenderam com esse texto. Eu aprendi que eu não posso mais jogar lixo no chão, porque eu posso causar problemas sérios para a natureza. Causando problemas sérios para a natureza, também causam danos à saúde de nós, né, seres humanos. Então, você vai colocar o seu ponto de vista, o que você entendeu, né, da história. Não é uma redação para colocar título, tá? É só para vocês colocarem o que vocês entenderam e tiraram de aprendizado, de lição com essa história, tá bom? Aí vocês vão vão fazer no máximo 10 linhas, tá bom? Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo, tá bom? Um grande beijo, uma excelente semana a todos.